Olá, seja bem-vindo a mais um encontro especial, o encontro semanal do Lição em Dose Dupla. Que bom que você está conosco, você que de repente já há muito tempo acompanha o Lição em Dose Dupla. Quem sabe você que está chegando pela primeira vez, seja acolhido por todos nós que estamos aqui, pela nossa equipe. É muito bom termos essa oportunidade de semanalmente estudarmos com mais profundidade a Palavra de Deus, relembrarmos aquilo que nós estudamos. E olha, parece que foi ontem, mas nós estamos chegando ao final de mais um trimestre. E eu tenho aqui comigo o guia que nós estudamos, o guia que na verdade nos auxiliou no tocante ao estudo da Bíblia, que foi o guia que enfatizou o livro de Hebreus. Mas o livro de Hebreus, ele ficou para trás, né? Porque esta é a última semana de estudo. Semana que vem, Pastor Wanderson, meu amigo, como é que você está? O que a gente vai estudar a partir de semana que vem? Semana que vem nós já começamos, né? Aliás, nesse sábado já o estudo, mas vamos recapitular com vocês semana que vem a lição do livro de Gênesis. Nosso guia de estudos está trazendo este livro riquíssimo. Eu sou apaixonado pelo livro de Gênesis. Vale a pena, se você não adquiriu ainda, corre nos céus, na casa publicadora, adquira a sua lição. Eu também estou aqui com a minha lição. E eu tenho certeza que esta lição aqui vai abrir nossos horizontes para aprendermos coisas incríveis. Como vai ser gostoso poder estudar a Bíblia, especialmente o livro de Gênesis, através da lição da Escola Sabatina. Nós não estamos sozinhos hoje no estúdio, né? É verdade. Temos aqui conosco um visitante ilustre. Temos uma ilustríssima presença aqui do Eduardo, do Vila Vitória, Jardim IP. Um abraço para o distrito do Jardim IP, né, pastor? É verdade, um abraço para todo mundo lá. Um abraço para o irmão Eduardo, que está aqui conosco, para todos os irmãos que participam do Lição em Dose Dupla. E é legal que nós somos realmente uma família. É um programa voltado especialmente para você que gosta de estudar a Bíblia, você que é professor da Escola Sabatina, você que é aluno da Escola Sabatina, ou você que é um apaixonado pela Palavra de Deus. Pastorzão, e se alguém estiver assistindo e pensar, bom, o Eduardo foi, será que eu posso ir, assistir a lição, ver como é ali, tirar uma foto no cenário, no estúdio? A gente deixa o convite aí pra galera também, pastor? Não só pode, como deve. Você é nosso convidado para estar aqui na sede da Ápice, e aí se inteirar de quando estaremos gravando, e sua presença vai ser sempre muito bem-vinda mesmo. Vem, paga um almoço e vê a gravação, né? Demorou. Para deixar com a nossa conta. Demorou. Mas é muito bom estarmos juntos, aprendendo, e nós então vamos entrar no último tema, na última parte desse estudo progressivo do livro de Hebreus, e iremos aprender um pouquinho mais sobre o tema que tem por título Permaneça o Amor Fraternal. Pastor, vai ser uma bênção esse estudo e nós vamos agora pedir a presença de Deus. Eu poderia orar pedindo a presença de Deus conosco, pastor Wanderson? Oremos. Senhor Deus e Pai, ao recapitularmos a lição, nosso guia de estudos, a lição da Escola Sabatina, o livro de Hebreus, a Tua Palavra, que Teu Santo Espírito seja o nosso professor. Conosco, com aqueles que estão nos assistindo, que vão passar a lição também, os professores, ilumina a nossa mente para compreendermos a Tua vontade para nós nesta terra. Oramos por Jesus. Amém. Amém. Estávamos conversando um pouquinho antes da gravação, pastor Wanderson e eu, e ele estava destacando ali a importância do verbo permanecer, meno do grego, permanecer, aquele que continua. Muitas pessoas têm iniciativas ou até sonham, têm aspirações, mas não conseguem concluir o projeto que está lá guardado no coração porque ficam pelo caminho. Você pode, por exemplo, ter vontade de esquiar, mas somente aquele que permanece e que se dedica é que pode um dia aprender se tiver condições para isso. Você pode um dia ser um nadador profissional, mas para tanto você tem que permanecer numa prática contínua e constante de capacitação, buscando a habilidade, né, necessária para esta atividade esportiva. Você pode um dia ser um advogado, um médico, mas portanto você não pode apenas ter um sonho, você precisa alimentar esse sonho e permanecer nesse caminho. E é interessante, pastor Wanderson, que muitos acabam se perdendo no processo porque não entendem que permanecer é essencial para obter a vitória. E no tocante ao amor, como permanecer no amor? Qual é a validade disso? E qual a importância disso na nossa vivência prática cristã? No livro de Hebreus, capítulo 13, verso 1, nós vamos ter o verso aqui que diz o seguinte: seja constante o amor fraternal. É uma solicitação que Paulo coloca de que o amor fraternal ele deve
constantemente estar na nossa vida, nas nossas relações, na maneira como nós encaramos o cristianismo. Sobre permanecer, pastor, o que você gostaria de acrescentar e aliar esse conceito da permanência com o amor? Pastorzão, de fato, o verbo meno, permanecer em grego, Jesus o cita diversas vezes, não é? Ele diz no capítulo 15 de João, permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, senão, aí ele repete, permanecer na videira, vocês não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Então, o segredo da vida cristã é a coerência em continuar, em permanecer. Verso 6 do capítulo 15 de João, pastor Roger, ele diz assim, se alguém não quiser permanecer em mim, esse será lançado fora. Então, notem a importância do permanecer. Está perdido aquele que não quer permanecer no evangelho. No capítulo 6 de João, quando ele multiplica pães e peixes, ele, logo depois da multiplicação, vai falar para a multidão, vocês devem comer da minha carne e beber do meu sangue. Permanecer nele é isso. E ele usa ali a expressão meno. Permaneçam em mim. Como permanece? Comendo da carne, bebendo do sangue. Aqui no canibalismo é a questão espiritual, que é a comunhão com Deus. É permitir não só que ele faça por nós, mas que ele faça, pastor Roger, em nós. Isso é comunhão. Não é eu fazer pelo Espírito, é o Espírito fazer em mim e através de mim. Nós estávamos estudando, inclusive, na lição da semana passada, a temática de Hebreus capítulo 12, que apresenta o reino de Deus e a característica dos súditos do reino. E é interessante que quando a gente olha para o reino de Deus, e se nós temos no coração o desejo de fazer parte desse reino, os súditos são convidados a viver em amor. Expressar de maneira prática não apenas os conceitos da fé cristã, mas expressar na vivência, no dia a dia, dentro de casa, no trabalho, nos múltiplos relacionamentos, a base do cristianismo, que é o amor. E o amor de Deus é derramado em nossos corações, de acordo com a revelação bíblica. Aquele que está ligado à fonte do amor, que é Jesus Cristo, este recebe amor e tem a sua vida transformada por esse amor. E então aquele que é transformado por Deus, ele vai ter o senso de responsabilidade para com o próximo. Ele vai ter no seu coração o pulsante desejo de ter a empatia, de sentir apego pela necessidade alheia e de ser um instrumento, um canal de bênção para sanar os problemas que cercam aquele que está ao meu lado, o meu irmão, a minha irmã, o meu vizinho, o meu tio, ou até mesmo aquele que me persegue. Pastor Wanderson, como é que nós podemos cuidar, como é que nós podemos acolher o próximo na perspectiva de Hebreus capítulo 13? Você vê que o autor começa destacando a questão do amor fraternal e do acolhimento, não é? Pastor, em João capítulo 13, verso 35, Jesus disse assim, ó, as pessoas vão saber que vocês me seguem, que vocês são meus discípulos, se vocês fizerem uma coisa. Não é devolver dízimo, embora seja muito importante a fidelidade, nem guardar o sábado, embora seja muito importante a fidelidade no sábado. Ele está dizendo de uma outra importância que vem antes disso tudo. Ele diz, se vocês amarem uns aos outros. E depois ele vai dizer, amem uns aos outros, não como vocês amam vocês. Isso é coisa de Levíticos 19, do Antigo Testamento. Amem uns aos outros como eu amei vocês. Então ele está dizendo assim, Wanderson, ame o Roger como eu amo você. Roger, ame o Wanderson, ame os outros como eu amo você. E Paulo, como nós estudamos na lição da semana passada sobre o reino, parece que ele entra nessa questão prática para dizer, olha, uma vez que vocês aguardam o reino, uma vez que há a expectativa da vinda do reino, vivam como cidadãos desse reino, e cidadãos do reino dos céus, eles têm uma coisa em particular, eles amam. O amor transparece em sua face, em seus atos. E uma das questões para amar, das ênfases que Paulo dá aqui, pastor Roger, é a questão da hospitalidade, que é uma riqueza tremenda no mundo antigo. Você gosta desse tema de hospitalidade, né? Eu acho que faz parte, inclusive, da sua tese, né, pastor? Você poderia falar um pouquinho qual a relação que há entre a hospitalidade cristã e a essência do cristianismo? Pastor, de fato, na minha tese doutoral, o capítulo 3 da minha tese, a minha tese tem dois focos principais, dois epicentros, que é a questão do Messias como revelador e a questão da hospitalidade. Quando você vai para o mundo antigo, pastor, não dá tempo, mas eu vou citar os textos aqui. Gênesis capítulo 18, verso 1 a 6. Gênesis capítulo 19, 1 ao 24. Gênesis 18, para relembrar, Abraão está recebendo os 3 anjos, um deles, Ellen White, diz que é Jesus, é o próprio Jeová. Em Gênesis 19, Ló recebe esses estranhos, 2 agora, em Sodoma e Gomorra. Em 1 Reis 17, Elias é recebido pela viúva de Sarepta, não é?
Em Êxodo capítulo 2, verso 20 ao 22, Moisés é recebido por Jetro. A hospitalidade no mundo antigo acontecia de uma forma tremenda. Receber, ser hospitaleiro, é a expressão xenia. Então isso no mundo bíblico, no mundo pagão, grego, romano também, eles tinham uma coisa em mente, pastor Roger, para não me alongar demais, não ser longo demais aqui. Quem recebe um estrangeiro, um andante, um mendigo, quem recebe uma pessoa, estaria recebendo deuses. Na cultura grega, Zeus andava em forma de mendigo e abençoava quem os recebia. Na cultura bíblica, Jesus aparece como um estranho e Abraão o recebe. Ló o recebe. E aqueles profetas e homens de Deus também eram recebidos. No Novo Testamento, Jesus é recebido como um estranho, mas ele é recebido pela mulher samaritana e pelos samaritanos de João 4. E também em Marcos, capítulo 14, verso 12, quando ele vai para o cenáculo da Santa Ceia, ele é recebido. Então há essa cultura. Quem recebe um estranho, recebe Deus. Por quê? Fazia parte da cultura os deuses andarem entre as pessoas. E hoje, pastor, que isso poderia significar para nós? Porque Paulo diz, sejam hospitaleiros, porque alguns sem saber receberam anjos. Porque eles poderiam andar entre nós. Mas Deus está dizendo aqui na mensagem de Paulo para nós, você recebe o estranho? Você aceita o diferente de você na sua igreja? Que come diferente, que se veste diferente, que escuta música diferente? Será que nós temos a capacidade de aceitar na nossa igreja, na nossa comunidade, na nossa vida aquele que pensa diferente? Esse é um grande desafio, na verdade. Você amar significa se associar com pessoas que nem sempre serão convenientes. Porque o caminho do amor, às vezes, é um caminho inconveniente, em que você entrega para o outro não necessariamente o que o outro merece, mas aquilo que Deus merece, e através de você, você agora se torna o condutor desta bênção para outros. Então é muito fácil você se associar com aqueles com quem você se identifica, com aqueles com quem você tem ponto em comum. Agora, quando você encontra, inclusive na igreja, por questões grandes ou pequenas, pessoas que discordam de você, pessoas que muitas vezes até podem te perseguir nesse processo, aí é que chega a hora de você mostrar que realmente o cristianismo ele tem o efeito de transformar e de fazer com que a gente faça aquilo que não é natural. Porque o natural é você se associar com quem você tem afinidade. Você amar aquele que de alguma forma pode te entregar algo. E eu nem sei se isso realmente é amor, na verdade. Mas o fato é que, pela perspectiva bíblica, quando você recebe alguém, e quando você recebe este alguém sendo o próprio Deus na sua vida, na sua casa, isto vai mudar a maneira como você vai receber também as pessoas. E digo mais, deixa eu ler aqui, Hebreus capítulo 13, diz assim, verso 2. Não negligencieis a hospitalidade, pois alguns praticando-a sem o saber acolheram anjos. Lembrai-vos dos encarcerados, como presos com eles, dos que sofrem maus tratos, como se de efeito vós mesmos em pessoa fosseis os maltratados. Aqui há uma sutileza no texto bíblico, porque você é convidado a receber pessoas. Você pode estar recebendo anjos, você pode estar recebendo o próprio Deus na sua vida através desse gesto. Mas aquele que recebe, ele vai. Aquele que recebe, aquele que é hospitaleiro, ele também tem a capacidade, o dom espiritual para ir atrás de quem? Atrás daqueles que estão presos, daqueles que estão sofrendo, daqueles que estão marginalizados. E o interessante é que o estudo aqui, ele nos diz que muitos cristãos possivelmente estavam presos. Aqui não é nem somente uma afirmação que diz que você deve visitar lá um condenado, alguém que está preso, devidamente merecendo talvez uma punição, mas visitar também aqueles que estão injustamente sofrendo por amor de Cristo Jesus. E alguns desses que estavam sofrendo por Cristo Jesus estavam ali abandonados. O próprio Paulo chega a reclamar desse fato, dizendo o seguinte, ó, todos me deixaram, né? Todos me deixaram. Todos me deixaram. Lucas está aqui comigo, mas todos me deixaram. E ele foi acolhido, ele foi visitado por alguém que ousou pular a conveniência e demonstrar empatia, quando ele poderia pouco entregar naquela cela. A grande pergunta, como o pastor Wanderson colocou, é a seguinte: de maneira prática, como o seu amor tem sido evidenciado? Você ama aqueles que te amam, ou você ama aqueles que muitas vezes são duros de ser amados na nossa perspectiva social, existencial? Outra coisa, você está disposto a receber Jesus na sua vida, receber pessoas na sua vida, está disposto a ir atrás daqueles que estão sofrendo? São reflexões que nós temos que ter.
Pastor, eu queria ainda, nessa tua bela fala, destacar mais duas coisas. Primeiro, quem pensa diferente de mim necessariamente não é meu inimigo. Quem é diferente de mim necessariamente não é meu inimigo. Pastor Roger e eu somos bons amigos, grandes amigos. E não concordamos em tudo. E tá tudo certo, porque você é diferente de mim, eu sou diferente de você. Então não torne aquele que pensa diferente de você seu inimigo. Deus também fez a diversidade. Há espaço para ela dentro dos princípios da palavra de Deus. Isso tem que ser destacado. Uma outra coisa, pastor, se você pudesse ler para nós Mateus, capítulo 25. Mateus, capítulo 25. Jesus faz um destaque interessante ali, no verso 35, se não me falha. Mateus, capítulo 25, o verso 35 em diante. Vamos lá. A palavra de Deus diz o seguinte, Mateus 25, verso 35. Porque tive fome e me destes de comer. Tive sede e me destes de beber. Era forasteiro e me hospedastes. Estava nu e me vestistes. Enfermo e me visitastes. Preso e fostes ver-me. O contexto do texto aqui, pastor Roger, Jesus está voltando e ele vai dizer para alguns, não conheço vocês. Senhor, mas como você não nos conhece? Eu tive com fome, não me deste de comer, não me vestiste, não me hospedaste. Questão da hospitalidade de novo, não foste me visitar. E para outro ele vai dizer, vocês me vestiram, vocês me hospedaram, vocês me acolheram, vocês me visitaram. Senhor, quando? Quando vocês fizeram aos outros. Nós temos a tendência, queridos, isso é uma tendência do cristianismo moderno, não só do adventismo, mas de diversas religiões, em termos de uma adoração muito centrada em nós mesmos, muito interna. A igreja quase que vira um clubinho de Jesus, onde pessoas desfilam sua bela roupa, onde elas se encontram para comer, bater papo, mas a igreja para a comunidade e a igreja para fora. Pastor Roger, será que se minha igreja fechasse as portas hoje, as pessoas do bairro viriam implorar para eu abrir minha igreja? Porque ela é tão necessária? Porque ela é voltada para a comunidade? Viver como cidadão do reino, permanecer em Cristo, é viver para o outro também. A igreja ela deveria refletir a paixão de Cristo. E Jesus deixou bem claro qual era a sua paixão. O Filho do Homem veio buscar e salvar aquele que se encontra perdido. Isso é uma fala que se opunha ao pensamento dos fariseus da época. Porque os fariseus, eles priorizavam as relações sociais entre aqueles que eles julgavam estar num estado de santidade superior. Portanto, eles se excluíam no processo das relações sociais comuns. Agora, nós como igreja devemos ter a paixão de Jesus. Aonde Jesus ia? Aonde estava o bêbado, aonde estava a prostituta, aonde estava o marginalizado, ali ele se inseria e apresentava o reino. Ele aproximava-se das pessoas, granjeava-lhes a confiança, atendia às suas necessidades e então dizia, vem e segue-me. Esse é o desafio da igreja, ter um foco missionário. Essa ideia da igreja missional nada mais é do que refletir a essência do próprio coração de Deus, que foi grandemente visualizada através da vida de Cristo Jesus. Portanto, nós entendemos até agora, no nosso estudo de Hebreus capítulo 13, que permanecer no amor é cuidar dos nossos irmãos, cuidar do próximo, cuidar daquele que está ao meu lado. Mas, contudo, outrora, todavia, permanecer no amor não é só isso. Existem outros passos. Permanecer no amor também é fugir do pecado, é fugir daquilo que me opõe ao amor de Deus. Portanto, no livro de Hebreus, no capítulo 13, nós temos ali Paulo apresentando outros conceitos, como uma vida de santidade. Diz assim, verso 4, capítulo 13, verso 4. Digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como o leito sem mácula. Porque Deus julgará os impuros e adúlteros. Seja a vossa vida sem avareza, contentai-vos com as coisas que tendes, porque ele tem dito. Aquele que caminha com Cristo, não significa que ele não terá tropeços no caminho, não significa que ele não pecará em algum momento, porque nós somos pecadores. Nós não cometemos pecado, nós temos o pecado em nós, né? Hamartia, errar o alvo, é uma situação que constantemente nos alcança. Contudo, aquele que caminha com Deus, ele não está vendido ao pecado. Ele não se entrega às paixões, ele cai, mas pela graça de Deus ele se levanta, ele não se acomoda, ele não tem prazer em estar na lama. O desejo dele é caminhar com Deus, é caminhar em santidade. Agora, para você caminhar em santidade, primeiro, você tem que reconhecer que pecado é pecado. Segundo, você tem que permitir que o Espírito Santo compre essa briga e vença o pecado em você, através de uma força que ele tem, não que você tem.
E o ponto crucial é identificar quais são as suas fraquezas, quais são as suas debilidades, quais são os aspectos que poderíamos colocar como as fragilidades espirituais. O apóstolo Paulo usa um termo bem interessante nas suas epístolas, a concupiscência, as suas fraquezas, os seus pontos fracos. Aqui, no livro de Hebreus capítulo 13, 2 pontos são colocados. E esses pontos, eles são repetidamente mencionados por Paulo, inclusive em Romanos capítulo 1. Aqui nós estamos falando de avareza, certo? E estamos falando também de imoralidade sexual. É interessante que em Romanos 1, pastor Wanderson, eu quero que você na sequência já nos dê a sua participação. Em Romanos capítulo 1, nós temos ali uma imagem de que o ser humano ele vai se afastando de Deus. E porque o ser humano se afasta de Deus, Deus executa o seu maior juízo. E em Romanos 1, o maior juízo de Deus é Deus entregar o homem a si mesmo. E você repete ali várias vezes no capítulo 1, você percebe, na verdade, várias vezes no capítulo 1 a expressão Deus os entregou, Deus os entregou. Não há nada pior na perspectiva do juízo divino do que Deus entregar o homem a si mesmo. Porque o homem entregue a si mesmo é um perigo, ele vai se autodestruir. E nesse processo de ser entregue a si mesmo, duas coisas se afloram. O homem ele se torna cada vez mais instintivo, ele se torna animalesco nas suas ações. Isso se manifesta através da avareza e também da imoralidade sexual. Vamos definir essas coisas, conversar um pouquinho sobre isso, pastor? Vamos lá, pastor. Antes de voltar para Romanos 1, eu até acredito que, embora a lição mencione 2, pastor, deixa eu ver se você concorda ou discorda, viu, gente? Porque a gente não combinou nada aqui. Então vamos lá, para eles verem os bastidores, sim, né, pastor? Eu acredito que, embora o nosso guia traga 2 pecados, né, daqueles 7 pecados capitais de Dante, a avareza e a imoralidade sexual, não é, que é a luxúria, eu acho que ele traz um terceiro aqui, pastor, porque ele diz aqui, veja, digno de honra seja o matrimônio, bem como o leito sem mácula, porque Deus julgará os impuros e adúlteros, seja a vossa vida sem avareza, e ele diz, contentai-vos com as coisas que tendes. Então me parece que ele fala um pouco da inveja aqui também, né? Uhum. Então ele traz a luxúria, ele traz a avareza e ele traz a inveja. 3 dos 7 pecados, não é? Vamos falar um pouquinho da avareza. A avareza é o pecado da falta. É o pecado de você gastar de menos e acumular de mais. É quando as coisas se tornam mais importantes do que as pessoas. O que é o avarento? É aquele que retém para si. Uhum. É aquele que acha que a sua vida se limita só a isso. Certo? Ele usa as coisas como se fosse um tesouro. E usa as pessoas, se for preciso, para conseguir como as coisas. Né? E veja, quando eu torno as coisas o meu tesouro, Jesus disse que aonde estiver o meu tesouro estará o meu coração. Eu estou adorando aquilo ali. Então as coisas se tornam o Deus da minha vida. E ao invés de eu usar as coisas que eu tenho para beneficiar os outros, para viver no mundo fazendo bem, fazendo com isso, então, um lastro de bondade, eu pelo contrário, eu privo, às vezes o avarento priva até ele mesmo. Ele se priva da família, ele se priva da felicidade. Então é esse pecado de gastar de menos e acumular de mais. Numa das parábolas, Jesus disse isso. Um homem que junta tudo em celeiro, guarda para si, não beneficia os outros. E ele diz assim, louco, racá. É a primeira vez que Jesus chama alguém de louco na Bíblia. Esta noite pedirão a tua alma. E o que você tem? Curioso que o homem que mais tinha é o que nada tinha a oferecer. Eu costumo dizer, pastor Roger, que os avarentos, eles são tão pobres, que a única coisa que eles têm é dinheiro. Eles não têm mais nada, bondade, eles não têm altruísmo, eles não têm ajuda ao próximo. Ele começa a limitar a capacidade de se abrir ao mundo. Um cidadão do reino do céu não pode ser assim. O avarento é aquele que vai reter as suas doações, não quer que o evangelho avance. Vai estar retendo sempre aquilo que é de Deus também, não só que é dele. Tem uma outra fala de Jesus, pastor Wanderson, nessa linha do que você está abordando, interessante, em que Jesus diz o seguinte, que adianta o homem ganhar o mundo todo e perder a sua alma? Na ânsia de conquistar coisas, a pessoa pode perder o que é mais importante, que é a salvação. Eu não estou aqui demonizando as coisas são importantes, são necessárias, você precisa de roupa, você precisa de casa, você precisa de alimento, as coisas são importantes, mas as pessoas são mais importantes do que as coisas. E acima de tudo, Deus é mais importante do que qualquer pessoa, é mais importante do que qualquer coisa. Então na tua pirâmide de necessidades, Maslow trabalha muito essa questão da pirâmide das necessidades humanas, Deus tem que ser a base central, porque se Deus está na base central das suas necessidades, você vai saber dar o devido valor às pessoas e vai entender qual é o valor das coisas nesse processo, né? Jesus não tem problema com a riqueza, com os ricos, nunca teve. Se nós formos pegar, por exemplo, a história do jovem rico em Marcos, ou especialmente em Lucas, que Zaqueu aparece depois, quando o jovem rico vai embora, Jesus diz assim no texto grego original,
quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm a riqueza para si, porque eles não se abrem ao mundo. Não é errado você ter bens e até acumular para ter mais, mas para beneficiar os outros também. Mas quando você permite que as coisas coisifiquem você, isso é interessante, não é? Se eu tenho demais as coisas por demais valor, as coisas que eu tenho me coisificam. E eu sou coisificado, né? Esse neologismo, ele é interessante para esse momento. E eu deixo de ser humano. Logo na sequência, em Lucas, do jovem rico, tem Zaqueu, que é muito mais rico. E Jesus não pediu nada para Zaqueu. E Zaqueu disse: Senhor, devolvo metade do que eu tenho, dou aos pobres, 4 vezes mais se precisar. Para o jovem rico ele pediu tudo, não deu nada. Para Zaqueu ele não precisou pedir nada, porque Zaqueu não era coisificado pelas coisas. E agora, avançando um pouquinho nessa ideia de analisar aí os pontos que são abordados como aquilo que, de repente, nos afasta do amor, a questão da imoralidade é algo que, corriqueiramente, é mencionado por Paulo nos seus escritos. Inclusive, na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 6, ele chega a dizer que aquele que se entrega à promiscuidade, ele está pecando contra o próprio corpo. Além de estar pecando contra Deus, ele está destruindo o corpo, que é o templo do Espírito Santo. A imoralidade sexual, ela era comum nos dias em que Paulo escreveu a epístola de Romanos, nos dias em que ele proferiu esse grande sermão de Hebreus, que ficou registrado para nós. A grande questão é que havia algum tipo ainda de regra ou regramento para essa questão dessa vivência dissoluta que havia ali na sociedade romana, legado talvez de toda uma cultura helenista em que os valores eram muito diferentes dos valores morais bíblicos, judaicos, né, cristãos. Agora, o grande ponto aqui é que a imoralidade sexual, ela acaba sendo colocada como uma vertente que mostra até que ponto o homem pode se afastar de Deus. E aí se manifesta o juízo do Senhor. Por exemplo, Sodoma e Gomorra se tornaram referências de uma imoralidade tamanha que implicou num juízo de destruição, porque não tinha mais como a graça reverter um contexto em que o pecado atingiu o seu ápice. E nos últimos dias, Jesus diz que o contexto social e moral da humanidade apontaria para uma volta de Sodoma e Gomorra. Pastor, essa questão tem sido muito presente hoje em dia nesse liberalismo, nessa visão progressista que toma conta da sociedade. Basta você entrar nos sites dos principais canais de comunicação do Brasil e do mundo afora. Você percebe que há um incentivo, há quase que uma doutrinação diabólica para que o homem, aos poucos, rebaixe os seus valores morais. Mas isso vai contra o que Deus ensina, vai contra esta vida de amor na qual eu devo permanecer, que me leva à santificação. As pessoas estão confundindo, pastor Roger, liberdade com libertinagem. Já não sabem mais a diferença entre uma coisa e outra, não é? A liberdade que Deus nos dá e nos concede não é para sermos libertinos, para fugirmos de um propósito da criação. Você mencionou o texto de Romanos 1,18, e 1,18 em diante, né, na verdade. Se você que está em casa quiser ler agora ou depois, você vai perceber que Paulo começa a mostrar que quando eles trocam a glória de Deus, quando eles abandonam o propósito, a glória de Deus é a imagem de Deus. A imagem de Deus para a vida deles. Eles vão se tornando semelhantes ou piores do que os animais, do que a criação, porque eles deveriam ser a imagem do Criador. E Deus vai os entregando e os entregando. E alguns dizem assim ali, pastor, para defender alguns tipos de comportamento. Não, mas Paulo diz que é o seu modo natural. Então, se a pessoa tem um modo natural de se relacionar, é o desejo interno dela, ela deve fazer aquilo. Não. Paulo usa a expressão ali, macho e fêmea. Paulo poderia usar a expressão homem e mulher apenas. Mas em Romanos 1,18 no grego, eu estava conferindo enquanto o pastor falava, ele diz assim, macho e fêmea, foi assim que Deus os criou. Não fui eu que estabeleci, não foi o pastor Roger que estabeleceu, foi Deus quem fez dessa forma. E essa imoralidade sexual, por se afastar de Deus, ela vai tomar outros contornos maiores, por não viverem como cidadãos do reino. E aqui nós entramos em outros padrões de comportamento que são crimes agora. Você vê aí diversos tipos de abuso acontecendo na sociedade. Acontecia no mundo grego-romano, no mundo pagão, e acontece nos dias de hoje. Pedofilia, você tem estupro, necrofilia, e entre outras coisas que esse apetite sexual vai dominando o ser humano. Deus criou o sexo. A vontade sexual, não há problema nenhuma com ela, com o desejo. O problema é ser dominado por esse desejo e não viver dentro do padrão do Criador. Esse é o grande problema que eles estavam enfrentando e nós enfrentamos hoje. Costumo dizer que quanto mais uma pessoa se afasta de Deus, mais animalesco
este homem ou esta mulher será entregue à violência e entregue à depravação sexual. Isso é fato, é algo constatado. Pastor, né? deixa apenas eu pontuar uma coisa, porque nós estamos vivendo num momento da sociedade que recortam frases. Veja, nós colocamos aqui desvios de comportamento e dissemos existem outros padrões que agora se tornam até criminosos, porque Deus tem um ideal e o pecado vai corroendo. Então nós estamos dizendo o seguinte, há pessoas que escolhem um padrão diferente daquele da palavra de Deus e há outros que vão sendo tão corrompidos que cometem abusos, que também não é a vontade de Deus. Então, estamos separando uma coisa da outra, não igualando isso, mas dizendo que Deus tem um padrão moral, ético, dentro da sua palavra. Isso é importante ser destacado. Que bom que você está participando conosco, espero que você esteja gostando. Nós estamos já chegando na parte final das nossas considerações sobre a permanência no amor, a temática final do livro de Hebreus, e nós não poderíamos deixar agora de falar sobre outro aspecto que evidencia se nós estamos ou não no amor de Deus, que é justamente o fato de nós lembrarmos, respeitarmos, admirarmos e apoiarmos os líderes. Uma atitude muito contrária que vemos, talvez reinante hoje em dia, quando alguém se destaca, essa pessoa é invejada, esta pessoa é criticada, essa pessoa muitas vezes é questionada no processo, quando nós, como cristãos, deveríamos saber reconhecer as virtudes, reconhecer a ascensão de uma pessoa e, acima de tudo, reconhecer a espiritualidade de alguém quando essa pessoa é colocada como um líder espiritual direto sobre a minha vida. No livro de Hebreus, capítulo 13, agora não temos como ler todos os versos, mas a partir do verso 7 diz o seguinte: lembrai-vos dos vossos guias, os quais vos pregaram a palavra de Deus, e considerando atentamente o fim da vida, imitai a fé que tiveram. No verso 17, obedecei aos vossos guias e sede submissos para com eles, pois velam por vossa alma, como quem deve prestar contas, para que façam isto com alegria e não gemendo, porque isto não aproveita a vós outros. Nunca faz mal, né, a ninguém saber reconhecer, admirar e apoiar o trabalho de um líder espiritual, reconhecidamente um homem ou uma mulher de Deus. E infelizmente nem sempre é isso que nós vivenciamos, né, na nossa realidade cristã. Às vezes pessoas querendo puxar o tapete, às vezes pessoas não podem ver alguém ascendendo em alguma área da igreja e começam ali as fofocas, o ciúme, a dor de cotovelo. É muito triste isso, né, pastor? Essa semana até eu postei, pastor Roger, pensando nisso que acontece, nós recebemos diversas críticas por estarmos à frente, muitos dos que estão nos ouvindo aí também. Eu postei um palestrante dizendo o seguinte: quando você está fazendo algo, alguém diz, mas isso aí qualquer um faz. Tá vendo como é fácil? E ele diz o seguinte: quando você vê alguém fazendo algo e parece fácil o que ela está fazendo, é porque ela é muito boa no que ela faz. Elogie essa pessoa. Eu vejo o Messi jogando bola, pastor Roger. Eu falo, como é fácil. Ele dá um drible, corta do lado e joga lá na gaveta, né? No ninho da coruja, como diz na linguagem do futebol, né? Só que eu vou jogar no concílio lá, pastor Roger joga bem, viu, gente? E eu dou o corte do lado, a perna já não dá o corte igual do Messi. E eu tento jogar na gaveta, ela vai para o espaço, a bola. Quando você vê alguém fazendo algo e ele faz parecer fácil, elogie. É porque ela é muito boa no que ela faz. Há uma dificuldade imensa em apoiar líderes. E aqui, pastor, ele está falando de pastores, ele está falando de pessoas que se entregavam pela causa, de líderes que serviam. Esse tipo de líder. Todo líder é passível de crítica. Nós somos humanos. Nós temos erros. Você não tem que se cercar só de pessoas que te elogiam. Mas o apoio que Paulo está falando, lembrar-se dos líderes, orar por eles, estar com eles e amar. Lembrar no pensamento hebraico, pastor, é amar a pessoa. Lembra? Lembrou-se Deus de Noé. Lembrou-se Deus do seu povo. O Antigo Testamento constantemente fala disso. E Paulo diz, lembrai-vos dos líderes. Ou seja, você vê alguém em posição de destaque, de liderança, não tem inveja dessa pessoa. A inveja é um pecado terrível, né, pastor Roger? Porque ela faz-me olhar para o outro, mas ao mesmo tempo expõe a minha incapacidade, porque eu não quero crescer. A inveja faz com que eu deseje aquilo que o outro tem. Ciúmes é medo de perder o que eu tenho. Inveja é desejar ter aquilo que o outro tem. E é do outro. Não tem problema eu reconhecer sua capacidade. Aliás, nós podemos trabalhar juntos nisso. Deus deu dons diferentes para todos nós. E quantas igrejas, pastor Roger, sofrem lutas terríveis por briga de cargo,
Quando Jesus nos ensinou que o maior é aquele que é menor, primeiro é aquele que é o último, o Senhor é aquele que é servo. Guerras de vaidades, né? A gente percebe muitas vezes, pastor, que a grande questão não é o reconhecimento de que aquele que está ao meu lado tem a competência, mas é de alguma forma eu invejar a habilidade que ele tem. Por exemplo, o pastor Wanderson, ele tem uma memória formidável, ele tem um HD, a gente brinca aqui na associação que o HD dele é uma coisa assim astronômica. Jesus vai ter um pouquinho menos de trabalho com ele do que comigo, no sentido de Bondade fazer com que a mente, vocês. né, possa assimilar todas as grandezas eternas, porque a mente dele é uma mente privilegiada. Agora, o grande ponto é saber reconhecer o erro de alguém deveria me levar a ter amor por essa pessoa, empatia. Saber reconhecer a virtude seria um gesto de amor e que geraria também em mim uma empatia de poder estar conectado com esta ascensão do próximo e querer que ele cresça. E eu acho tão linda a postura de João Batista quando ele fica sabendo que Jesus está tendo êxito, que ele está agregando pessoas, que ele está literalmente tomando o espaço que ele havia deixado como uma referência espiritual numa nação que carecia de uma referência espiritual. O que João Batista diz? É necessário que ele cresça e que eu diminua. O reconhecimento não é apenas você dizer que alguém tem a competência. O reconhecimento parte de um coração sincero, em que olha para o outro e entende que o outro está contribuindo para o crescimento e a edificação do povo de Deus, bem como para o crescimento da própria vida daquele que está reconhecendo. Em Filipenses, 2:5, Paulo diz assim: tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Ele, subsistindo em forma de Deus, se esvaziou. Ele vai descendo, até assumir forma de servo e descer até o sepulcro. E o diabo, que era criatura, ele diz: eu subirei, eu me exaltarei. Ele diz: não, tem o sentimento de Cristo Jesus. E é difícil para nós, na história da redenção, pastor Roger, alguns têm dificuldade com a Trindade, entender que um Deus se torna menor, se torna humano, se torna servo e diz: eu vim para fazer a vontade dele, ele é maior do que eu no contexto de encarnação. Obviamente, é esse sentimento de Cristo que nós deveríamos ter. São os paradoxos do reino, não é? Primeiro aquele que é o último, grande aquele que é menor, senhor aquele que é servo, vive quem morre, ganha aquele que sabe perder. Eu acho que nós nesse reino deveríamos viver como aquele que nos ensinou, Eu disse semana passada e quero repetir, pastor Roger. Nós estamos nos preparando para esse reino, Ainda na terra, nos preparando para aquele reino que virá. Mas já tivemos um cidadão daquele reino que veio neste reino e nos ensinou a viver como se vive naquele reino. E entre estas coisas que Jesus nos ensinou, eu poderia dizer que ele nos alerta também a permanecermos no seu amor, evitando os lobos devoradores, evitando as doutrinas estranhas, tudo aquilo que nos afasta do amor de Deus. Portanto, Jesus, que nos diz que devemos ser simples como as pombas, diz também que nós devemos ser prudentes como as serpentes. E desde aqueles dias antigos já se levantavam pessoas com ensinamentos estranhos, ensinamentos diabólicos, sutis, que aos poucos minavam o poder do evangelho que estava ali latente e pulsante no coração. Desta forma, permanecer no amor também é ter cuidado com as doutrinas diferentes e estranhas, porque estas doutrinas, estes ensinamentos podem nos afastar da fonte do amor. E eu, como pastor, tenho visto muitas pessoas que acabam, às vezes, sendo seduzidas, picadas, por esses ensinamentos, e outrora um crente fiel, comprometido com Deus, sendo um destaque na sociedade, se torna uma pessoa rancorosa, uma amarga, e tudo aquilo que foi construído com um longo processo do Espírito, ali implantando a imagem de Deus, às vezes se desfaz em questão de pouco tempo por um ensinamento que entrou no coração que não deveria lá estar presente. E Paulo, por exemplo, no livro de Gálatas, capítulo 1, verso 6, diz assim: admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou da graça de Cristo para outro evangelho. Este outro evangelho aqui nada mais é do que um trocadilho que Paulo coloca, não que exista um outro evangelho que não é o verdadeiro, mas um pseudo-evangelho que vai nos levar para um caminho muito diferente do que Deus quer que nós alcancemos. E as doutrinas, elas são as mais espúrias possíveis, Nós temos, por exemplo, não temos tempo aqui, pastor, para falarmos dos desafios lá no primeiro século.
no segundo século do cristianismo, o problema que a igreja enfrentou com o gnosticismo, com o docetismo, né? Marcião, que foi terrível, né? O arianismo e assim por diante, mas uma doutrina espúria faz um estrago. Você recentemente lidou com situações como esta, é tão difícil, né? Porque a pessoa fica cega. Tenho encontrado, pastor, alguns que se envolvem com algumas doutrinas. Deixa eu dizer uma coisa aqui, amigos. Nenhuma doutrina da Igreja Adventista é baseada num único texto, numa única mente ou num texto duvidoso. Ninguém está brincando aqui de fazer teologia. Nós queremos ser salvos tanto quanto vocês. Então, alguns vão dizer, os pastores estão enganando. Eu quero ser salvo. Eu temo a Jesus, pastor Roger também. Nós não brincamos de fazer teologia na Bíblia. Mas, diz que de médico e louco todo mundo quer ter um pouco, né? Alguns de teólogo e louco querem ter um pouco. Então tem muita gente que quer se meter a teólogo às vezes. E por não terem a base bíblica, das línguas originais, da exegese, acabam criando padrões de doutrina e de comportamento na igreja que massacram pessoas, onde a salvação vai ser pela soja. Não estou dizendo que é errado ser vegetariano, não é? Se você pode, você deveria ser, tá? Legal, mas não foi a soja que morreu por você. A salvação é pela graça. Alguns estipulam, pastor, nas igrejas por aí, que para viver sem pecado, que é o perfeccionismo, tem um grupo por aí dizendo que para viver sem pecado, você não pode escovar os dentes, não pode tomar banho. A realidade bíblica é que você vai ser um pecador fedorento só, né? Porque você é pecador do mesmo jeito. Agora, veja, essas doutrinas estranhas, perdão, pastor Roger, estão envolvendo pessoas, só que quando nós olhamos Paulo falando em Gálatas, que foi o texto que você leu, meu amigo, a gente começa a perceber que algumas verdades novas não passam de mentiras antigas. Desculpe lhe interromper, pastor. Não, você estava só comentando, eu até lembrei aqui, desculpa, até minha frase ela foi intempestiva e acabei cortando a sua fala, mas eu conheci, por exemplo, um grupo de pessoas que ensinava que aqueles que vão herdar a salvação precisam comer feijão e só feijão. E numa igreja adventista, por aí, nesse estado grande de São Paulo, nos locais que meu pai passou, em que eles comiam feijão de manhã, de tarde, de noite, porque era só feijão que os salvos poderiam comer e deveriam comer. Então você percebe que esse problema, que eu vou até ler o texto aqui, Hebreus capítulo 13, verso 9, diz assim: não vos deixeis envolver por doutrinas várias e estranhas, porquanto o que vale é estar o coração confirmado com a graça e não com alimentos, pois nunca tiveram proveito os que com isto se preocuparam. Então, acredito que não é que Paulo está aqui colocando por terra o princípio bíblico que ele mesmo construiu, que nosso corpo é o templo do Espírito Santo, que nós devemos zelar desse corpo, e uma boa alimentação, uma saudável alimentação, é essencial para que eu possa glorificar a Deus através do meu corpo. O problema é se eu coloco a alimentação acima da graça. O problema é se eu coloco o meu regime alimentar acima da bondade, da misericórdia, acima da compreensão de que a minha natureza humana sempre será carente da glória de Deus. Portanto, estar atento a essas doutrinas que podem envolver desde a alimentação até a visão sobre a natureza de Cristo no seu aspecto humano e tantas outras coisas, tantos pontos espúrios a gente pode encontrar de doutrinas que vão aos poucos sendo infiltradas na igreja. Fazer isto, né, pastor? Isso, né? Perdão, fazer isto sem negligenciar aquilo, né? Não tem problema nenhum cuidar da alimentação. Aliás, é o ideal, tá? Vamos destacar bem isso aqui. Mas Hitler também era vegetariano, né? Então você pode ser vegetariano e ser mais parecido com o diabo do que com Deus. A questão é, estamos firmados na graça? Essa é a grande questão de Paulo aqui. E agora, concluindo o nosso estudo, nós entendemos que aquele que permanece no amor tem que seguir o exemplo daquele que é o amor encarnado, o amor personificado que é Cristo Jesus. Quando a gente analisa o contexto de como funcionava a adoração em Israel, especialmente no templo, é importante entender que aqueles que não eram dignos de estar na presença de Deus, eles não podiam estar no lugar reservado ao povo de Israel, os homens, o pátio, eles não poderiam estar ali, eles eram colocados para fora do templo, eles eram colocados muitas vezes para fora dos portões da cidade. Se alguém estivesse impuro, culticamente, fisicamente, um leproso, assim por diante, muitos eram colocados para fora dos portões. E essa ideia de estar para fora dos portões nos apresenta todo tipo de gente que era considerado lixo da sociedade, aqueles que eram desprezados. E quase que de maneira imperceptível, nós somos tentados na nossa trajetória existencial a classificar as pessoas. Aqueles que têm, aqui estão. Aqueles que não têm, aqui estão. Então a gente se associa, a gente tece relações com base, muitas vezes, nas intenções do que aquilo pode
me conceder no futuro de retorno. Então nem sempre as pessoas com que eu me associo são pessoas que eu as amo de maneira indiscriminada. Posso me associar com alguém com quem de repente eu penso lá na frente essa pessoa pode me ajudar nisso, naquilo outro. E essas pessoas que às vezes são discriminadas pela sociedade, que são rejeitadas, elas precisam sentir o nosso amor. E a lição aqui nos mostra claramente que Jesus, ele teve essa atitude. Eu vou ler aqui, Hebreus capítulo 13, verso 10, diz assim: possuamos um altar no qual não tem direito de comer os que ministram no tabernáculo. Pois aqueles animais cujo sangue é trazido para dentro do Santo dos Santos e pelo sumo sacerdote, como oblação pelo pecado, tem o corpo queimado fora do acampamento. Por isso foi que Jesus também, para santificar o povo pelo seu próprio sangue, sofreu fora da porta. Aqui nos dá a ideia de que Jesus ele foi para fora, e ele foi realmente colocado para fora, ele foi crucificado para fora dos portões da cidade, para mostrar de maneira direta que este gesto de amor, o amor verdadeiro, está não se aproximar daqueles que convém, mas ir atrás daqueles que precisam, mesmo que para isso você esteja também sendo excluído no processo, indo para fora. Essa ideia é uma ideia sugestiva e interessante que o texto traz. É fantástico, né, pastor, pensarmos que Jesus morreu fora da cidade, não foi por acaso. Como você mencionou, fora ficavam os excluídos. Não só porque os líderes o tinham por excluído, mas ele morre de propósito no plano divino para mostrar que aqueles que estão de fora também contam. Às vezes você pode estar fora da sociedade que você vive, às vezes talvez até da tua família, mas nunca fora dos planos de Deus. E isso é legal de pensar aqui no texto. Isso é fantástico de pensar no texto. E isso ele viveu não só na morte, né, pastor? Ele presenciou não só na sua morte, mas no seu ministério, Jesus, Lucas 15, versos 1 e 2, diz que se aproximavam os excluídos, né? Publicanos, pecadores, prostitutas. E ainda me leva a pensar onde estão eles que não estão na nossa igreja. Será que nós estamos vivendo o evangelho que Jesus vivia? Pregando o evangelho que Jesus pregava? Porque era esse tipo de gente que estava perto dele. E não me parece muitos que estão perto da gente, esse tipo de gente. Então talvez nós deveríamos reconsiderar de novo que viver como cidadão do reino celestial é parar de olhar para o seu próprio umbigo e olhar um pouquinho para fora. Olhar os necessitados, fazer a diferença no mundo. Viver para aqueles que são excluídos e também aceitá-los. Porque isso é muito importante. Não é só ir e entregar o alimento que eles precisam. Eles precisam de um abraço. Eles precisam se sentir pertencentes. Você faz parte. Jesus tocou no leproso. Ninguém tocava. E isso que Cristo nos ensina. Esta é a vida que este Cristo vive. Para aqueles que eram os marginais, que viviam na margem. Ele morre na margem. Para dizer, eu alcanço a todos. O evangelho não é só para os do centro. Jesus ele foi para fora dos portões. Porque através deste momento de entrega que foi personificado na cruz, ele queria deixar um recado para mim e para você. E o recado é o seguinte: é lá fora que se encontram os perdidos, e eu vim para buscar os perdidos. E às vezes nós devemos repensar a maneira como temos vivido. De maneira direta aqui, quero falar com você que é professor da escola sabatina, você que é um pregador da palavra, você que é um líder da igreja. Eu percebo que, às vezes, e eu me incluo nesse processo como pastor também, é tão fácil a gente se associar àqueles que são iguais, àqueles que podem acrescentar alguma coisa na minha experiência. Como é difícil a gente olhar para fora das paredes da igreja. Como é difícil a gente olhar para aquele que está necessitado e amar de verdade e inserir-se a realidade daquela pessoa de verdade. Não apenas um gesto isolado, pontual de caridade, mas colocar o coração de verdade naqueles que estão lá fora precisando que a minha vida seja uma luz para mostrar para eles o caminho. Como isso é difícil, como isso é desafiador. E este é o grande ponto do Evangelho. Se Cristo, que é o Deus encarnado, foi para fora dos portões e lá morreu para que nós tivéssemos salvação, eu como salvo deveria ir também para além dos portões da conveniência, sacrificar todas as regalias desse mundo para que eu pudesse, através desse altruísmo pleno e verdadeiro, mostrar para as pessoas que há esperança, que há salvação e que a cruz foi colocada, especialmente para aqueles que estão lá fora. Isso é o que Deus espera de você, é o que Deus espera de mim. Dentre as muitas coisas que nós estudamos ao longo de todo o trimestre, no livro de Hebreus, queria deixar um recado para você. Para permanecer no amor, você precisa constantemente caminhar com o amor, olhar para o amor. Eu me lembro de Hebreus capítulo 12, verso 2, que diz que nós devemos olhar firmemente para o autor e consumador da nossa fé.
somente olhando para Jesus, somente estando com Jesus, somente tendo Ele como referência na nossa vida, que nós poderemos entregar a isso. Porque eu não posso entregar aquilo que eu não tenho. Eu não posso entregar o amor se eu não estou conectado à fonte do amor. Eu não posso entregar vida se eu não estou conectado à fonte da vida. Eu não posso compartilhar Jesus se eu não tenho Jesus. Eu não posso amar de maneira indiscriminada se eu não aprendo a olhar para a cruz e entender que Ele rompeu todas as barreiras para me salvar. Portanto, olhe para Jesus. Que esse estudo que nós fizemos da lição e da Bíblia te leve para mais perto de Deus. Esse é o foco do livro de Hebreus, estarmos mais perto de Deus. Aquele que é o Cordeiro, aquele que é o sacerdote, mas aquele que é o Rei vindouro e que vem implantar o seu reino, e esse é um reino de amor, e portanto, desde já você precisa permanecer no amor. Eu quero orar por você nesse momento, orar pelos seus alunos, pelos seus companheiros aí desta grande escola que é a Escola Sabatina. E no trimestre que vem estaremos juntos, certo, pastor? Mais uma vez, pastor. Caminhando firmes no amor de Deus, estudando qual lição mesmo? Nós vamos estar aqui, lição de Gênesis. Estamos esperando vocês para entendermos um pouquinho mais da riqueza desse livro maravilhoso. Já adquiriu a sua lição? Corre lá. E o último recado que eu queria aqui deixar para você é o seguinte, tá? Se você quer ter o resumo de tudo aquilo que nós conversamos nesse bate-papo gostoso aqui, cerca de 1 hora, eu queria dizer para você que você pode ter acesso e vai continuar tendo acesso através do resumo da lição, que é colocado aí, postado no link de descrição do vídeo, tanto no YouTube quanto no Facebook. E a grande boa notícia, já a partir da próxima semana, você vai ter acesso ao podcast. A partir de terça, quarta-feira, você vai poder ouvir o podcast. O podcast está voltando com tudo a partir da próxima semana, com muito carinho. Você terá a oportunidade de assistir a lição em dose dupla, tanto por vídeo, quanto também ouvindo no seu carro, ou caminhando, enfim, através do podcast. Vamos orar, vamos conversar com Deus. Senhor Deus, obrigado, Pai, porque o Senhor nos concedeu o amor. O Senhor é a fonte do amor e nos convida a permanecermos nesse amor. Nos ajude, ó Pai, porque na nossa fragilidade, na nossa pecaminosidade, nem sempre é fácil. Mas o Senhor nos dá a bênção da Tua companhia, da Tua presença, de uma salvação que é operante, transformadora, e que a cada dia possamos entender o que é amor, permanecer nesse amor e compartilhar amor com aqueles que estão perecendo. Toma a nossa vida como um instrumento nas Tuas mãos. Tome cada pessoa que está participando dessa transmissão, cada aluno que também receberá o conhecimento que será compartilhado neste sábado, e assim que possamos, vivendo em amor, nos prepararmos a cada dia para estarmos contigo em breve quando Cristo voltar. Toma a nossa vida em Tuas mãos, oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor.